Olá, queridos amigos, nossos telespectadores, como é bom estar com você. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Anísia da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior e alçarmos para o equilíbrio. Se você quiser participar do nosso programa, não esqueça, escreva para o WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo programa é a sua história que estará sendo reconstruída aqui na TV Mundo Maior, Reconstruindo Emoções. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito querida, uma convidada muito especial, conhecida por todos, que é Ana Carolina Magalhães. Ela é terapeuta, palestrante e vem como especialista do relato que vamos trazer hoje. Seja bem-vinda, Oi, Ana. Iraci, obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Obrigada. Hoje nós vamos contar a história de Marilice Santos. Ela tem 28 anos, é da cidade de Santa Luzia e ela vem contando que a sua família toda é de médicos. Os pais dela são médicos, os avós eram médicos e todos os filhos deles eram médicos. E que ela já nasceu com essa obrigação de ser médica. E ela diz que passou a fazer a universidade de medicina e ao longo de sua vida, quando chegou no quarto período, que ela começou a fazer os trabalhos já dentro dos hospitais, né? Fazer os trabalhos práticos nos hospitais, ela começou a ficar angustiada demais. Porque ela via nesses estudos, onde ela estava já aprendendo, né, a medicina, ela via nesses trabalhos a situação dos pacientes. Ela diz que era desumano, porque tinham pacientes pelo chão, em macas, passava pelos corredores cheios de macas, os hospitais públicos, e pessoas gritando de dor, pedindo ajuda, pedindo atenção, e o sistema ali, os médicos não dando conta, nem enfermeiros, que era um sistema falido. Ela ficou desesperada de ver a situação que estava. Ela disse que quando chegou no último período, ela não aguentou mais. Ela trancou a faculdade de medicina e resolveu percorrer o país para conhecer outros hospitais, outros estados, outras situações, outras cidades, onde ela pudesse fazer o trabalho dela, fazer a residência dela e dar continuidade, né, para poder concluir a faculdade de medicina. E ela diz que após 6 meses circulando o país, viajando pelo país, pelas cidades, estados e passando por todos os hospitais, ela disse que ficou estagnada, porque ela disse que o sistema de saúde é completamente falido. Ela diz que faltam desde analgésicos, que são medicamentos simples, como luvas para trabalhar, gases, máscaras, tudo, coisas básicas faltando. E pessoas sendo tratadas de forma subhumana. Ela diz que o desespero dela foi tão grande de ver que o nosso país não tinha a menor condição de tratar da pessoa no sistema de saúde e viu que o sistema de saúde estava completamente colapsado. Ela voltou para casa e, a partir desse dia, ela começou a ficar fechada no seu quarto e
a não querer fazer nada, a não ver ninguém, a ficar angustiada de ver que ela não estava formada, sentindo culpa, sentindo peso por não ter concluído a faculdade, e isso há 7 anos atrás. E ela diz que tem 7 anos que ela está desse jeito. O seu pai a diagnosticou com um transtorno de depressão. E ela diz assim, que agora ela vendo algumas situações, e isso tudo foi 7 anos atrás, ou seja, muito antes de passar qualquer, na imaginação de qualquer pessoa, uma pandemia. E ela disse que agora, 7 anos depois, ela vendo a televisão, vendo as situações de pandemia que a angustiou muito mais, ela diz que ela assiste dizerem que por causa da pandemia o sistema entrou em colapso. E ela diz assim, é mentira, porque esse sistema, há 7 anos atrás, quando eu fazia medicina, já estava colapsado, faltava tudo, era deprimente. E hoje eu sinto uma culpa enorme de não estar formada e trabalhando com meus colegas, que hoje médicos, estão exaustos, cansados, transtornados de ver a situação que está devido à pandemia também, e o sistema que já vinha colapsado de anos, e hoje eu não sei o que faço. Sinto pena deles porque gostaria de estar ao lado deles para poder ajudar as pessoas. E eu não me formei. E não sei nem se quero me formar em medicina, porque o nosso país está em estado de penúria da saúde, né? É um colapso sem fim isso. E como é que eu vou contribuir com o próximo? Então, ela diz, Iracy, o que eu devo fazer? Mudar de profissão, escolher outra coisa, me formar, terminar a medicina, enfim. Estou perdida. E eu acho que a gente também está perdida, Ana. Porque depois do relato da Marilúcia desse jeito... Verdade. Antes de a gente entrar pelo lado psicológico da Marilúcia, é um estado realmente falido nosso, né? Questão da saúde, e é uma coisa que realmente eu acho que toca ao coração de todos nós, né? Quando você está dentro, toca ainda mais. Então, Marilúcia, de uma certa forma, estamos todos com você nessa indignação. Agora vamos entender o que você pode fazer na sua situação, né? Exatamente. Porque a gente está vendo, né? Se fala tanto na televisão do sistema de saúde colapsado, que foi por causa do Covid, que depois que começou a pandemia entrou em colapso. De jeito nenhum. Eu lembro que quando... eu tenho uma sobrinha que fez medicina, já tem anos, ela deve estar formada há mais de 20 anos, e uma vez ela estava fazendo residência num hospital em São Paulo, acho que é o Hospital das Clínicas, eu não lembro o nome do hospital, e nós fomos a São Paulo e resolvemos visitar ela no plantão dela. Eu saí de lá deprimida, porque tinha maca, gente pelos corredores, e falava, moça, pode me ajudar, por favor? Eu falei, gente, eu não sou ninguém aqui. E você olhando aquele sistema, tipo assim, cadê medicamentos, cadê leito, cadê quartos, cadê profissionais, onde é que foram parar? Né? E a Marilúcia fala, inclusive, né, que foram destinados tantos milhões para os estados, né, para cuidar do Covid, para fazer isso, e esse dinheiro desapareceu todo, e agora ainda diz que está por causa do Covid colapsado. Qual é a sua visão a respeito disso, Ana? Bom, é bem complicado. A gente teve até hospitais de campanhas montados que não tinham material que tinha sido comprado. Isso já traz indignação.
mas eu acho que a gente tem um problema, acho que mundial, assim, de alienação, sabe? As pessoas veem números e não pensam naquele número como uma vida, né? Uma existência. Então, sei lá, eu não sei o que acontece, os políticos veem 10 pessoas, que não é isso, porque é multiplicado por 100, né? Mas 10 pessoas morreram por falta de atendimento. Eles olham o número 10, é pouco, mas não, são 10 vidas, sabe? Exatamente. E eu acho que a gente, até como uma forma de se proteger, quando vê os noticiários, a gente também se coloca nessa posição de números, porque se a gente realmente se dá conta da quantidade de pessoas que estão à espera de atendimento, sabe, básico, e que pagam seus impostos, ou seja, elas pagam por isso, né? Porque a gente tem essa visão plano de saúde, mas isso não deveria precisar, porque a gente paga já para ter o público. Com certeza. A gente acaba fazendo uma alienação para a gente também se proteger disso. E a Mariluce estava ali dentro, ela não tinha como não ver que eram vidas, né? E é isso, é uma situação difícil, é uma situação que traz sim indignação, que nos deixa para baixo, que é preciso a gente estar bem firme no nosso propósito para poder seguir ali com todas as dificuldades, mas é realmente algo que indigna qualquer um, assim. Com certeza, porque vem trazer indignação tanto quanto o sistema de saúde, que já vem, quer dizer, ela viu há 7 anos ele colapsado, mas na verdade a gente sabe que vem bem antes, né? Sei lá, 10, 20 anos, sei lá quanto tempo. E vendo toda essa situação, a gente fica indignado mesmo, porque são seres humanos, são vidas, são pessoas que vão até o hospital para buscar o tratamento, a cura, a sua salvação. E chega lá, é tratado como se fosse um número qualquer, uma pessoa qualquer, numa fila e pronto, acabou. Se tem, tem, se não tem, fica esperando. E a gente vê isso, né, até em hospitais particulares, faltando materiais que são básicos, sendo que os planos de saúde são caríssimos. Nosso país é o país mais caro do mundo. Plano de saúde mais caro que tem, combustível mais caro que tem, impostos mais caro que tem. Quer dizer, a gente pode se considerar chique demais, porque para ter condição de pagar isso, teria que ser um país muito rico, e a gente vê tanta gente morrendo de fome, né? Então, a gente entende o que a Mariluce diz, e a gente confirma isso hoje, né? A situação hoje de que a dor bate em todas as portas. E esse conflito dela de nascer já com a obrigação de ser médica, eu acho que isso aperta ainda mais o coraçãozinho dela, né? Porque você já nasce como antigamente. Olha, nasceu, meu filho vai casar com fulana, minha filha vai casar com ciclano, pronto, está resolvido. Coitado, nem saiu da barriga da mãe ainda. Sim. E ela se sentiu da mesma forma, tendo que ser médica, porque todo mundo foi médica. Ela está meio... Tem uma expectativa muito grande em cima dela, né? Uma pressão muito grande, assim, por mais que não seja algo falado e ela não menciona se é ou não, existe, né? Porque você tem uma tradição, né? E é difícil você, às vezes, quebrar uma tradição ainda mais tão próxima, né? Uma tradição familiar. Esse tipo de pressão acontece com todo mundo. É muito comum a primeira escolha profissional ser totalmente influenciada pelos pais, né? Seja fazendo exatamente o que os pais querem, seja fazendo exatamente ao contrário, aquele extremo, mas também tem uma influência. Não, eu não quero fazer porque o meu pai quer que eu faça aquilo, mas eu vou fazer outra coisa, né? E não por uma vontade própria de autoconhecimento, até porque é um momento muito difícil, complicado, de muitas transições, né? A idade que se coloca para a profissão ser escolhida, de uma certa forma, é cedo. Não quer dizer que deva evitar a decisão, mas é um momento assim de prematuro, onde a pessoa não tem muito autoconhecimento, né? Então, isso acontece, essa pressão. E nela mais forte ainda, porque é toda uma tradição em cima dessa profissão. Exato. Então,
qual é o caminho, né? Na verdade, sempre o caminho vai ser do autoconhecimento. Porque quando você tem autoconhecimento, você sabe se você está naquela família, né? E nasceu nela para seguir isso, ou se você está ali e você precisa saber o que você realmente quer. Porque às vezes, de fato, a missão dela pode ser também na medicina, né? E por isso ela nasceu numa família onde já vem estrutura, toda né? essa estrutura, esse nome. Mas às vezes não, às vezes a missão dela é passar por essa dificuldade e conseguir se diferenciar. Exato. Só ela vai poder dizer, só você, Maria Lúcia, vai poder dizer qual é o seu destino daqui para frente com o autoconhecimento, né? Para saber se ela segue e aí ela persiste nisso ou não. Ou eu vou... O que você quer? A pergunta é... Você gosta da medicina? Tirando o sistema de saúde, que é falido no nosso país. A medicina em si... A medicina em si significa algo para você? Há um propósito ali, né? Porque se for... Ela pode lutar pela melhoria. De repente, ela pode ser alguém que vai se despontar por ter essa visão, além da visão comum, né? Com certeza, porque nós vemos a seguinte situação. Ela pergunta, o que eu posso fazer para contribuir, para ajudar hoje uma situação dessa? Eu poderia estar ajudando se fosse formada. Mas o sistema já vem colapsado de antes. Então, quem tem que agir agora, não adianta a gente jogar a responsabilidade, a culpa nas costas dos médicos, dos profissionais, porque eles sofrem de não poder atuar porque falta material e equipamentos, né? Então, cabe ao povo, né? O que nós temos que fazer, nós, povo? Ir para cima dos prefeitos e governadores, né? Tira o dinheiro do bolso e bota no sistema de saúde. Então, porque isso foi delegado agora para governadores e prefeitos, pelo STF, né? Que é um absurdo isso. Então, ou seja, nós, povo, é que temos que nos unir para fazer uma força e lutar pela vida humana. Exatamente. E outra, a gente está ativo na questão da política, porque não tem como você se ausentar. Nós somos uma sociedade política, né? A política existe em qualquer lugar. Então, esse negócio de na hora de votar, não, todo mundo rouba, não quero nem saber, vou votar nulo. Esse rouba menos ou esse rouba mais? Não, a gente precisa se inteirar, a gente precisa buscar novas alternativas, precisa estar em cima, a gente precisa ser politizado, porque senão nós temos responsabilidade nisso. Total. Né? Então, cada um de nós temos que nos colocar numa posição ativa e não menosprezar a nossa participação na sociedade. Exato. Porque se cada um menospreza a sua participação, ninguém participa de nada. E aí acontece o que está acontecendo. Quem está no poder manda em tudo, toma tudo, e a gente só fica tirando o dinheiro do bolso. Não, e apontando, porque nós, antes até de sermos espíritas, nós somos cidadãos. E como cidadãos, nós temos obrigação do direito cívico. Nós temos que usar o nosso direito cívico. E como espírita, por saber que a vida continua após a vida, nós temos obrigação de trabalhar a favor, de ir para a rua, fazer o que tem que fazer, entrar na política, seja lá o que for, como o Dr. Bezerra de Menezes fez e outros espíritas responsáveis sérios, né? Dr. Bezerra de Menezes foi um marco e ele foi um norte para a gente seguir os passos. Então, é o que a gente tem que fazer. Agora, ela fica nesse conflito entre o querer ajudar, ou não estar formada, o colapso que está, a falta de respeito à vida e aquela angústia, e diagnosticada pelo pai como transtorno de depressão. Então,
Explica para a gente um pouquinho o que é o transtorno de depressão, porque é importante que todo mundo esteja conciso dos sintomas de tudo que Sim. acontece. As pessoas acham que a depressão é quando a pessoa fica muito triste, mas na verdade não é bem isso. Não é tristeza. O principal é uma certa apatia, não é nem tristeza, não é nem alegria. A pessoa tem uma apatia pela própria vida. É como se não fizesse sentido, né? Então ela deixa até de ter higiene própria, né? Ela tá ali totalmente apática à existência dela. Então nada faz sentido. Então ela não tem um porquê disso aí. E isso é um processo da nossa energia psíquica que toma uma posição, um movimento regressivo, ou seja, nossa energia psíquica ela tem um movimento externo para o mundo e um movimento interno. Toda vez quando a gente encontra um empecilho na nossa adaptação ao meio externo, a nossa energia ela se volta para dentro. Para quê? Para a gente se reorganizar e depois jogar essa energia para uma nova adaptação externa. Exato. E aí vem a depressão nesse movimento interno. O que ela pode ser? Para uns, ela é uma chave para dar um novo passo. Mas para aqueles que ficam parados, aquilo pode se tornar um transtorno e grave, de ser prolongado e se tornar até uma questão de distimia, que é uma Sim. depressão mais leve, mais crônica, onde a pessoa tem, às vezes, durante a vida inteira, e todo mundo fala que ela tem mau humor só. Mau Mas humor, ela mas aquilo tá é de uma mal com a vida. aquela pessoa mal-humorada, né? Que tudo tá ruim, toda negativa, mas às vezes ela tá em processo de depressão, uma depressão leve e crônica, que é distimia. Então a gente tem, primeiro, vários graus de depressão, tem a depressão maior, tem a distimia. Então precisa compreender e entender que é um movimento de se olhar para dentro, porque alguma coisa externa não está sendo adaptada. Então, se essa energia, né, psíquica da Mariluz está voltada para dentro, precisa de uma reorganização. Precisa olhar e movimentar alguma coisa aí para que ela se readapte ao mundo externo. Porque é assim que a gente vive, num processo de ciclo, né? Exatamente. A gente tem alguma coisa aqui, opa, não sei o que fazer, aí a gente volta um pouco para dentro, se reorganiza e volta e se adapta ao meio externo. Não dá pra gente viver só pro interno e não dá pra gente viver só pro externo, né? Exato. A gente precisa desses movimentos. Então, a questão é, o que você quer? Porque a medicina é algo que toca o seu coração, que você entende que é realmente um caminho a seguir, independente do sistema, independente da política, do sistema de saúde. Então, é isso. Siga, porque pode ser a sua missão. Agora, se é algo que não faz sentido e é só para atender a uma expectativa ou uma autoafirmação dentro da família, então, peraí, o que você quer? É importante ter essa reorganização. Exatamente. Interna. Porque não adianta ela se sentir obrigada a fazer se algo dentro dela diz assim, mas não é isso que eu quero. Não, sabe? Tipo, me tira disso. Então, aí o motivo é o sistema que está em colapso. Aí se estabiliza, se o sistema passa, se os políticos passam a ter vergonha na cara e botar tudo certinho, respeitar a vida humana como deve ser respeitada, todos nós, atendimento decente, enfim, se fica tudo certinho, mas não é aquilo que ela quer, ela vai achar outra coisa para ser o motivo desse afastamento. Então, deixa de ser o colapso, porque está tudo certinho já foi arrumado. E, então, será que é essa obrigação que ela está sentindo? Exatamente. E o sistema de saúde em colapso é digamos que uma válvula de escape, uma desculpa? E se sentir culpada por não estar trabalhando, atuando, a gente sempre tem uma maneira de trabalhar e atuar, né? De ajudar. Não é somente como médica.
Tanto que a Ana é terapeuta e ela está fazendo o quê? Está trabalhando todo o sistema interno de cada um, né? As emoções, os sentimentos, os direcionamentos. É um trabalho atrelado a um psiquiatra, ao estado psíquico da pessoa. Sim. E a dificuldade é lá em toda a profissão, né? Ainda mais quando lida com um ser humano. Você falou agora do atendimento. Às vezes a gente olha, tem umas pessoas, a gente fala, caramba, como ela é totalmente voltada para o externo e como a mídia, como ela é levada pela massa. E também nos traz uma indignação com os valores da sociedade. Então a gente fica indignado em qualquer profissão, porque a gente dá de cara com a realidade. E para quem tem um pensamento mais crítico, choca, né? Como que isso acontece? Como que certas coisas ainda acontecem, né? E são tratadas como normal. Então a gente vai vendo os valores. E isso que ela está tendo é uma crise de valor, né? A crise de valor da saúde, que está sendo totalmente desvalorizada, né? Tá ali como um lixo, sendo tratada como um lixo, algo que não é importante. Então a dificuldade, ela sempre vai surgir. Então não é melhorar o sistema para que a gente possa trabalhar ali, né? Agora tem que ver se é isso. Principalmente ver como é essa relação dessas interferências paterna e materna, como são essas imagens interiores para ela, né? Trabalhar isso para ver quem é que está falando no ouvido dela. Você deve ser médica. É ela, né? É o ser em si dela, o self, o espírito, ou é essa imagem materna, essa imagem paterna? Quem é que diz? Você tem que ser médica, você tem que ajudar aí. E aí, essa voz que tem que começar a ser ouvida para identificar. Pera aí, opa, essa não é a minha voz. Essa é a imagem, porque às vezes não é nem o pai nem a mãe, sabe? Assim, é a imagem que a gente tem deles, que é totalmente diferente. Tudo bem que só tem gancho onde tem gancho, como diria Jung. Mas, às vezes, é a nossa imagem, às vezes não, é a nossa imagem psíquica sobre essas pessoas que são personagens fundamentais na nossa existência, sendo presentes ou não. Porque esse tipo de pressão acontece mesmo quando não se conheceu o pai ou a mãe, mesmo quando não sabe nem quem é. Tem uma pressão ali, uma expectativa sobre essa imagem, né, interna que a gente tem deles. Então é preciso conhecer, dialogar com esses personagens internos e entender de onde está vindo isso. Exatamente. A pressão dos pais sobre ela. Suponhamos que os pais façam essa pressão, né? Isso poderia estar gerando algum tipo de transtorno que não seja somente o transtorno depressão? Sim, ela pode. Tem que saber como que ela está, mas isso pode gerar um transtorno de ansiedade, pode gerar pânico, que ela está com as coisas fora de controle. Às vezes uma pessoa muito controladora, tudo muito certinho. Quando tem alguma coisa que surge, essa dúvida que tira o controle, a pessoa pode vir e surgir com um pânico, uma crise de pânico. Então, sim, podem ser geradas determinados transtornos, mas sempre é olhar para dentro para a gente poder solucionar. Ir no psiquiatra, até para ser diagnosticado de fato. Sim. Se precisar de medicação, a medicação é importante, porque tem o corpo que está totalmente entrelaçado com a psique, com o espírito que nós somos. Então é preciso a gente cuidar de todas as partes, porque uma só que esteja meio capenga sobrecarrega a outra e no final está tudo meio capenga. É um sistema integral, assim, a gente precisa olhar para todas essas partes. Então, pode gerar esses transtornos e, principalmente, essa questão dela ver, de fato, eu bato muito nessa tecla, porque é exatamente isso, ela precisa dialogar com ela mesma, sabe, Iracy? E com todas essas imagens que ela tem ali. Certo. Agora, pode ter vindo da sua infância? Sim. E sabe o que é interessante? Essa fase, ela está com 28 anos, é nessa fase que começa mesmo a querer sair um pouco desse enquadramento, sabe, familiar, original. Porque tem fases de desenvolvimento, né? Então, durante a adolescência, até uns 18, 19, 20,
tá ali querendo fazer uma diferenciação, mas uma diferenciação sem ser pensada, né? Aquela diferenciação onde a gente quer uma independência, mas não sai ali debaixo da asa, né? Da mãe, né? Fica ali. E nessa idade, a gente começa a ver os pais como, principalmente o complexo materno, como uma casa de doce, né? Uhum. Que você tá ali muito confortável, mas a gente não percebe que ali tem não chamando as mães de bruxa, não é isso, mas que ali tem a bruxa que prende a gente, né? Então, a casa dos pais é essa casa de doce. Ai, que delícia, mas eu tô preso. Então, é essa hora, eu vou sair ou eu vou ficar aqui? Sabe? Então, eu tô preso, mas tô confortável, porque olha quantos doces tem, né? Ou eu vou partir pra vida. Então, ela tá... Essa fase dos 28 pros 30, até os 35, assim, é essa fase decisiva. E esse movimento de olhar para essa profissão, peraí, eu continuo aqui, é isso que eu quero, é do meu pai, né? É dessa família que vem lá do meu tataravô. Esse movimento é um movimento, opa, eu tô presa. Eu vou ficar aqui na casa de doce ou eu vou sair? Né? É exatamente esse momento que ela tá. Presa a raízes, né? E esse momento dela fazer essa reviravolta, essa transformação, ela precisa se liberar dessa culpa, né? Porque ela diz que se sente culpada e buscar fazer um movimento que seja ajudar os outros, que seja um trabalho voluntário, que eu super indico, porque através do trabalho voluntário ela vai estar auxiliando o próximo. Não tem necessariamente que ser dentro ou fora da medicina, existem tantas opções ligadas, inclusive, à saúde. Hoje em dia, a saúde do ser começa nas emoções. Exatamente. Isso que você passou para ela, né, podia estar no receituário, porque é um grande remédio mesmo, o trabalho voluntário, porque a gente sai um pouco dos nossos problemas e a gente começa a ver como um observador, né, o problema dos outros, as dificuldades dos outros. E esse movimento de sair, a gente acaba aprendendo e trazendo para a nossa vida. E quando a gente está num problema, a gente começa a sair, peraí, né? Que é isso? Isso é grande mesmo? Por que isso está vindo? Então, é um trabalho mesmo de aprendizado de como olhar para a vida. E a gente ajudar o outro não tem coisa melhor. Porque a gente desperta ali, como você falou, as emoções estão no início de tudo. A gente desperta o amor, a gente desperta a compaixão. E aquela apatia da depressão, ela se vai, porque você começa a ver coisas que você fala, nossa, eu preciso agir nisso, né? E toca o coração. Então, junto com todos os remédios que o psiquiatra possa te passar, trabalho voluntário, prescrito pela Iraci agora, é uma coisa maravilhosa. E por isso os espíritos vêm nos indicando o tempo inteiro, né? Emmanuel fala, mesmo que você não seja por amor, que seja para você ganhar bônus hora, você vai, porque a gente aprende e aquilo vai mudando a gente pouco a pouco. É extremamente fundamental. E a gente desenvolve o amor, né? Fazer um trabalho voluntário, fazer a caridade, mesmo que a pessoa comece por uma obrigação, por uma troca, Deus está vendo, Deus vai me dar não sei o que em troca, não importa. Mas esse movimento que a pessoa começa a fazer é um movimento que começa a mexer e mudar dentro dela. Ela começa a ver outros valores, outras portas abertas, outros sinais, outras formas de compreender, de aceitar e de lutar pelas coisas, de transformar, de ressignificar. E isso é importante. Isso é importante para que ela saia desse quarto, desse mundinho que ela fechou. Ela se fechou dentro de um mundinho, né? Então, ela está vendo como se tudo passar pela televisão. Está passando lá
sistema de saúde em colapso, a corrupção dos políticos, a vergonha toda que está acontecendo, estou vendo que tem gente precisando de ajuda e eu não faço nada, estou vendo que os meus pais estão aí, estão fazendo e eu não, e enquanto a gente só olha o para fora, a gente não vai descobrir o que a gente tem, a gente olha para dentro e faz para fora. Aí dá, porque a gente casa as duas coisas. Sim, a gente tem que ter uma manifestação. Por isso que a gente está encarnado, para se manifestar no mundo, né? Se fosse só para ser ali nas ideias, a gente não precisaria nem encarnar para aprender. Mas não, a gente precisa aprender a se manifestar, né? A mudar e fazer essa troca. E é interessante, porque a Joana sempre fala pra gente que a culpa tem um fundo importante ali, porque ela é a primeira coisa que te sinaliza, ó, isso daqui é pra você olhar. O problema é quando a gente permanece. E quando a gente permanece, isso realmente adoece a gente. Então, o que a gente pode fazer com essa culpa? Pera aí, tem alguma coisa. Eu tô sendo passiva em algum momento aqui que eu não tô conseguindo lidar e resolver algo que já aconteceu, né? Porque essa situação toda que ela saiu, e faz 7 anos que ela deixou a faculdade, já aconteceu. Isso não pode ser resolvido agora, né? De uma hora para outra. Agora, hoje, o que pode se fazer hoje para ajudar, para auxiliar, para fazer parte desse movimento, né? E às vezes eu até descobrir outras profissões, outra forma de exercer a profissão que escolheu e continuar, mas para isso precisa de um movimento ativo do espírito mesmo, que é a vontade, né? De sair dali e tomar uma atitude, se manifestar no mundo. A gente está aqui para trazer essa manifestação, a gente crescer, aprender espiritualmente e trazer isso para cá, para a gente aprender e concretizar esse aprendizado. Exatamente. A vida, né, em si, de encarnado, é uma escola. Então, nós estamos numa escola para aprender e ressignificar e modificar as coisas, né? Então, a gente tem que fazer esse movimento. Errou, faz outra vez. Não é se culpar, é buscar novas formas. Porque a culpa, ela vai paralisando ali ela. Só que, se ela ficar parada, olhando, aquilo nunca vai deixar de crescer dentro dela, né? Então, ela tem que começar a fazer algum movimento, né? O movimento de sair primeiro dentro desse quarto e saber que você está fazendo por você e pelo outro, né? Exatamente. E olhar a vida de uma forma mais leve. A gente sabe que está tudo muito pesado, muito denso, mas nós somos espíritos que estamos hoje encarnados, mas a vida continua após a vida, né? Então, nós estamos numa fase e a gente não consegue parar o tempo, nem parar o mundo e nem parar a vida, né? Que bom, né? Porque senão, se o controle estivesse na nossa mão, gente, a gente só faria besteira. Só. Ainda bem que tem Deus. Não funcionava, Deus. porque um apertava o botão para o mundo, quero descer, o outro acionava o... Deixa acelerar. Acelera o mundo que eu tô com pressa. Exatamente. A gente tem que vir para o momento presente, né? O passado tá ali, o que a gente pode fazer em relação a ele hoje é agora no presente. Também não adianta uma ansiedade do futuro, né? Exato. Então, hoje, Marilúcia, na situação que você tá agora, o que você pode fazer? Já que você quer ajudar, vamos ajudar, né? Tem várias formas de ajudar. Até se quiser ligar para cá para poder saber como fazer, quais trabalhos voluntários, se bem que é de Santa Luzia, né? Mas com certeza tem outras formas aí perto na sua cidade para poder ajudar, né? Tem muita gente precisando de ajuda. E graças a Deus tem muitas pessoas para ajudar também. Perfeitamente. Então, Ana, em uma palavra, uma emoção para Marilúcia trabalhar, reconstruir. A culpa, né? Vamos reconstruir isso, reconstruir e se movimentar para a vida. É isso aí. Então, a gente vai poder juntas movimentar, né? A gente se movimenta daqui, você se movimenta daí.
É isso aí. Ana, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada, Iraci. Obrigada. Então agora, Marilúcia, vamos ver o que é que a doutora Nísida Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: decepcionado com a vida, mesmo sem saber o porquê, somente manifesta sentimentos ruins, firmando-se na incapacidade de exercer suas funções, alegando só cometer erros. Assim, um dos principais sintomas psicológicos é a baixa autoestima que prevalece. Incomoda-se com o sentimento de culpa por se sentir inútil, por sentir-se cobrado pelas pessoas próximas e por estar em falta com os outros, por familiares e amigos. Olha só, nós nos importamos muito com o que as pessoas falam da gente, pensam da gente. Nós nos importamos muito com as cobranças que as pessoas fazem a nós. E também com as próprias cobranças que nós fazemos a nós. Precisamos parar para refletir, para buscar saber exatamente quais são os pontos da nossa vida que são de insatisfações, que nos causam ansiedade, que nos causam angústia e que não representam as nossas buscas e a nossa personalidade. Porque muitas vezes temos dentro de nós pensamentos contrários, vontades contrárias do que as escolhas que já fizemos. E nos sentimos na obrigação de satisfazer os caprichos, os desejos do outro. Ora, nós não temos obrigação de satisfazer caprichos de ninguém, nem de pai, nem de mãe, nem de marido, nem de filho, nem de amigos e nem de vizinhos. Nós temos sim uma obrigação muito grande com o nosso íntimo, com a nossa responsabilidade para conosco, para com a ressignificação dos nossos sentimentos e emoções. O que adianta eu fazer um esforço tremendo para satisfazer os caprichos da minha esposa, do meu marido, dos meus pais, se aquilo me traz insatisfação, se aquilo me deprime, se aquilo me angustia, se eu estou lutando com uma força maior contra a minha própria vontade. Então, o importante é eu me conhecer. O importante é eu ter a certeza de que eu não estou me violentando intimamente. Quando eu faço as coisas e estou consciente do que estou fazendo, quando eu faço as coisas e sinto prazer, me sinto segura, me sinto firme no que eu estou fazendo, não estou me violentando e nem fazendo contrariada, eu estou tendo a paz interior de seguir o caminho certo, de ouvir o meu coração e de ouvir uma voz íntima que fala: vai, segue por esse caminho. Toda vez que nós fizermos uma oração, pedirmos ao Senhor da vida: me orienta, me esclarece, que caminho devo seguir, me mostra de forma clara para que eu possa compreender. Tenha certeza, a resposta vem. Nenhuma pergunta, nenhum pedido fica sem ser atendido. A resposta vem.
Basta você silenciar o pensamento para aprender a ouvir o que nos é dito. E você tem muita força guardada dentro de você, mas uma força que está pedindo: vá em frente, faça a escolha certa. Então, ouça o seu coração. É isso. Se você quiser participar do nosso programa aqui na TV Mundo Maior, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp. E quem sabe no próximo programa, sábado às 19 horas, será a sua história que estará sendo reconstruída. Beijinho carinhoso e muita paz para você.